Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Hoje, Dia Mundial da Água, vamos explorar como a gestão eficiente da água é crucial para a sustentabilidade e também para a rentabilidade da agricultura na atualidade, especialmente em cenários de escassez hídrica e altos custos. Quem vai conversar com a gente é um convidado muito especial, com vasta experiência no tema. Estou falando de Rafael Mingotti, graduado em Engenharia Agronômica, mestre e doutor em Ciências com especialização em Irrigação e Drenagem pela Universidade de São Paulo. Exerceu o cargo de professor da UFSCar e na UFMT. Atualmente, atua na área de geoprocessamento na Embrapa Territorial. Seja muito bem-vindo, Rafael. É uma honra ter você conosco nesse episódio. Acho que não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor para estar aqui numa data tão importante como hoje. Muito obrigado, Aline, pelo convite. É uma honra estar aqui com você nesse podcast que já teve tantas pessoas ilustres. Me sinto honrado de estar aqui para falar desse assunto, né, da gestão da água, que é tão importante e cada vez mais vem se tornando aí tópico das conversas dos produtores rurais. Sim, a água é o assunto recorrente em toda roda de conversa do produtor, porque a gente sabe que a água, ela se tornou um dos maiores custos para o produtor rural, especialmente aqueles que estão em regiões onde a escassez de água é uma realidade. Então, para começar, eu vou emendar 3 perguntas em uma só. Eu gostaria que você explicasse por que isso acontece, como que o cenário ele vem se transformando e mudando nos últimos anos e por que uma gestão eficiente da água tem feito a diferença para alguns produtores rurais. Bastante coisa para a gente conversar, né, Aline? Então vamos lá. Primeiro, o uso da água na agricultura, ele já vem de milênios, podemos dizer, né? Lá do Egito, às vezes até em outras populações antes disso. Então, primeira questão que a gente tem que colocar à mesa na discussão é que o uso da água pela irrigação na agricultura, ele aumenta a produtividade. Então a gente consegue produzir mais alimentos com uma mesma área. E se nós conseguirmos quantificar a água da chuva e a água da irrigação numa mesma lavoura, a eficiência do uso da água em lavouras irrigadas, então quilo de produto por volume de água aplicado na lavoura, também é mais eficiente em muitas situações com a irrigação. Então a gente produz mais alimentos na mesma área e mais alimentos com a mesma água, né? Então, tendo dito isso, o valor da água, o valor do uso da água na irrigação, ele já é percebido há muito tempo. E nós temos que colocar também na conversa a ocupação do homem, né? Então, a humanidade, né, começou a ocupar aí as margens dos rios, onde tinham abundantes fontes de água, e depois foi seguindo a ocupação do território, se afastando desses corpos d'água, com maior vazão. E aí a gente começa a chegar a algo próximo a nós, que é situações com menos quantidade de água para ser usada. E aqui no Brasil e em muitos países, o uso da água ele é todo regulamentado, né? Então se sabe e se tem como definição no Brasil de que a água é um bem público. Então a gente não fala, quando vai falar em instrumentos, vai falar em legislação, em normas, em autorizações, nós falamos de recurso hídrico, né? Então é muito mais do que a água, é um bem de valor, né? Um bem de valor para quem ali está vivendo, né? E esse recurso hídrico ele tem que ser particionado. Então no Brasil nós temos as regras para fazer isso, as prioridades para fazer a gestão que visa evitar até mitigar e resolver os possíveis conflitos, né? Então, pensando numa lavoura, né? Numa área que há muito tempo irriga no interior do nosso Brasil, ela pode ter começado numa situação em que o corpo d'água tinha vazões abundantes, e ao longo do tempo essa vazão vem diminuindo. E a gente vai falar das razões para essa diminuição da água, né? Mas o produtor rural ele enfrenta
nessa hipótese, nessa situação, um cenário de escassez e um cenário de possível conflito, porque no mesmo corpo d'água existem outras pessoas, outros usuários, que a gente chama usuário de recurso hídrico. E não é só o motivo dele ter pedido, vamos supor que esse irrigante ele tem autorização há muito tempo, isso não é garantia absoluta de que ele vai ter essa vazão pelo resto, né, aí do período concedido, porque, né, no Brasil a prioridade para a água está no abastecimento das pessoas e dos animais. Então o produtor pode enfrentar situações de conflito, e nós temos isso no Brasil em muitas regiões, né? E aí, o que pode causar esse cenário de escassez? Existem vários fatores, como por exemplo, a chegada de novas indústrias naquela região, usando da água, ou a população de cidades aumentando a captação da água do rio, mas também o que nós chamamos e ouvimos muito, né, as mudanças climáticas, né? Então, em diversos lugares do Brasil, eu posso citar, por exemplo, o oeste do estado de São Paulo, o oeste do Paraná, e aí o interior também, algumas regiões de Mato Grosso do Sul, de Goiás. Nós temos cenários de encurtamento do período das chuvas, né? Então a gente tem um período de que, ano após ano, nós temos uma tendência de ter chuvas em menos dias do ano. Então a época das chuvas se encurtando. Não necessariamente o total de chuvas diminuindo, né? Mas quando a gente encurta os dias, né? Encurta a duração dos dias de chuva, nós temos mais dias secos. E aí, pensando no funcionamento, né, no funcionamento da recarga dos rios, que necessita que a água ela venha das chuvas, ela atinja o solo, infiltre, vá pelo lençol freático e depois ressurja nas nascentes, né, e abasteça os rios. Quanto mais tempo sem chuva, mais comprometido fica todo esse sistema. E aí os rios vão diminuindo de vazão. Então, esse cenário de mudança que a gente vê, né, o produtor é o que mais vê, porque ele está no campo, ele depende das chuvas para a produção. Então ele sabe que na região dele se está ocorrendo encurtamento das chuvas, né, do período de chuvas ou não. Então esse cenário de diminuição das vazões pode causar a escassez, e aí o produtor vira a ter problemas em usar águas dos rios. Mas a gente não para por aí, viu, Aline? A gente tem que falar um pouquinho também que não é só o poder público que pode atuar na boa gestão, né, na boa gestão do seu recurso hídrico. O produtor também tem o seu papel, né? Então, pensando no poder público, ele tem que regular, ele tem que dizer quem pode e quem não pode, tem que manter uma vazão mínima no rio para o meio ambiente, para a natureza, para a ecologia. Mas e o produtor rural, o que ele pode fazer? E muitos já fazem, né? É cuidar bem da sua água, né? Então, quando a gente fala em gestão da água na propriedade rural, nós temos alguns, vamos chamar assim, compartimentos, né? O primeiro seria a chuva chegando na sua terra, né? Então você tem que olhar para essa chuva, onde você quer que essa água seja conduzida, né? Então existe toda uma engenharia e uma agronomia que pensa a água da chuva. Então, por exemplo, o produtor pode e deve, né, manter o seu talhão, a sua área cultivada, a sua área de pastagem, de uma forma que favoreça a infiltração da água no solo. E aí são as boas práticas ou as práticas conservacionistas. Ambos os termos, ambas as definições, tem aí as técnicas, contemplam as técnicas que favorecem a infiltração da água no solo. Então, por exemplo, a partir de uma chuva, encontra um talhão que se faz plantio direto, né? Vamos dizer, você tem a palhada,
no chão, né, na terra, onde você tem ali as curvas de nível, os terraços, mantendo aquela água para que ela infiltre. Nas laterais dos talhões, você tem os canais de drenagem conduzindo adequadamente a água para não ter erosão. Então, isso e muito mais pode ser pensado pelo produtor, né? Então, se ele não faz plantio direto por qualquer motivo, a depender da sua cultura, ele tem que pensar o plantio pelo menos cuidando do nível, né? Então, de modo a não favorecer o escoamento da água. Quando essa água infiltra no talhão da propriedade do produtor, depois de um tempo ela vai ressurgir nas nascentes. E aí é o outro ponto, o outro compartimento que o produtor deve cuidar, né? Cuidar das suas nascentes. A gente tem hoje inúmeros exemplos de propriedades rurais que cuidaram, aí seja mata ciliar ou ao redor das nascentes, ao redor dos rios, cuidaram também da infiltração da água nas regiões acima, né? Acima das nascentes, e tiveram aí o reaparecimento das nascentes. E isso pode ser pouco para aquela propriedade, pensando em irrigação, mas quando toda uma região se preocupa com isso, quem ganha é o coletivo, quem ganha é toda aquela população, seja pela natureza, pela água disponível em qualidade, seja um pouquinho mais à frente na bacia, com água disponível para os diversos usos, entre eles irrigação. Então, passando um pouquinho pelas perguntas que você colocou, né, a gente tem muita coisa que favorece a irrigação. Produzir mais alimentos na mesma área, otimizar o uso da água. Estamos enfrentando cenários de competição pela água, cenários de mudanças climáticas, mas a gestão não é só do órgão público, a gestão também é daquele que tem a propriedade rural. Muito bom. Você falou aí de uma série de questões que você observa, né, o produtor rural enfrentando no dia a dia, nas suas visitas de campo, né, em contato direto com os produtores. Quais são os desafios na prática que você vê o produtor atravessando em decorrência dessas questões relacionadas ao déficit hídrico? Então, veja, os desafios dos produtores podem ser também classificados primeiro. O acesso à água, acesso ao recurso hídrico. O produtor, se ele vai pensar numa nova área irrigada, então vai implantar uma área irrigada, ele tem que pedir a autorização para usar, né? Então a gente chama isso de direito de outorga de uso de recursos hídricos. A chamada e temida outorga por várias pessoas. E essa outorga, ela tem as suas regras para ser concedida. Então, aqui, Aline, a gente pode citar uma preocupação que os produtores rurais do estado do Paraná tiveram há 2 anos e ainda tem, mas nos procuraram, né? Então, por meio do sistema Senar-FAEP do Paraná, produtores rurais vieram aqui em Embrapa Territorial e fizeram a seguinte pergunta: nos ajude a diagnosticar em quais lugares do estado do Paraná há menor disponibilidade de uso da água, para que os produtores que pensem em novos empreendimentos, novas áreas irrigadas, novas indústrias, agroindústrias, novas granjas, evitem essas áreas que já existe uma competição pelo uso dos recursos hídricos. Então isso chegou até nós, né, esse desafio dos produtores. E ali nós estamos entregando, né, devolvendo aos produtores rurais do estado do Paraná esse diagnóstico. Olha, tal região da bacia já está com muita competição, né? Então ali, se você quiser usar o recurso hídrico, vai ser menor vazão. Outra posição da bacia é mais favorável a um novo empreendimento, a adquirir esse direito de outorga. Então esse é o primeiro ponto, viu, Aline? O produtor, quando ele vai pensar em usar água, ele tem que pensar que ele vai entrar numa competição por aquele uso, e é gerido, né, pelo órgão competente. Mas em vários locais já não há tanta sobra, e em alguns locais não há nenhuma margem para novas captações. Então eu diria que esse é o primeiro desafio do produtor, né? Pensar, planejar onde, e aí se ele tem essa condição, né,
de ter mais de um local para implantar o seu empreendimento, onde ele vai ter maior disponibilidade de água, né, para garantir o seu direito de outorga ou para solicitar o seu direito de outorga. Depois disso, o produtor rural também tem outro desafio, que é o custo da manutenção e o custo envolvido em se ter a vegetação nativa, né? Todos nós sabemos que a vegetação nativa, em boas condições, ela mantém ali o curso da água, evitando o seu assoreamento, e até fazendo diversos outros serviços para o próprio produtor rural. Só que isso tem um custo, né? O produtor rural tem um custo para manter a APP, evitar incêndios, e a mesma coisa para a reserva legal. Então eu diria que é um outro desafio do produtor. O custo para manter essas áreas de reserva legal em APP, uma vegetação nativa sem incêndios, né, como é previsto na legislação. E um terceiro tópico que eu trago aqui é o cuidado com a terra. Então, o produtor rural, ele tem esse desafio das práticas conservacionistas na terra, e isso não é feito, fiz uma vez e está feito, não vejo mais, né? A terra, ela tem que ser cuidada constantemente, né? O produtor sabe muito bem disso, e esse é um desafio, porque além de todo o trabalho envolvendo a produção e a comercialização, tem que ter o trabalho com o solo, com a terra, tá? Então, pensando em desafio dos produtores, eu listaria esses três. E com todos esses desafios, quais são as estratégias mais modernas, eficientes, daí na sua avaliação, para uma gestão eficiente do recurso hídrico? O que os produtores podem fazer? Ótimo, Aline. Então, pensando agora que o produtor já tem o seu sistema de irrigação, né? Ou o seu uso da água na sua agroindústria, na sua granja. Bom, a primeira questão que ele pode fazer é evitar perdas. Então, investir, que aquela água que ele está retirando dos rios não seja perdida no caminho, literalmente, né? Então, aí existem diversas técnicas envolvidas, seja na irrigação, seja no uso agroindustrial, seja na granja, para se minimizar as perdas. Pensando em irrigação, o produtor tem que manter um sistema de irrigação com aferição em ordem, ou seja, com a certeza que aquela lâmina imaginada, planejada e projetada está sendo aplicada em toda a área de maneira uniforme. Então, isso é uma forma de você evitar desperdícios de água e maximizar a sua produção, né? Então, a primeira questão é essa, evitar as perdas. A segunda, pensando em irrigação, é o manejo da água, né? O manejo da irrigação. E aqui é toda uma ciência envolvida. Se você, produtor rural, vai irrigar, primeiro tem que saber, né? O meu solo, como ele está? Ele está encharcado, ele está seco, a previsão do tempo qual é? Né? Qual é o estágio, né, que está a minha cultura? Ela está mais sensível à falta de água ou menos sensível à falta de água? Tudo isso tem que ser equacionado para que o produtor acione o sistema de irrigação no momento correto, com a lâmina correta. Então, isso se chama manejo de irrigação. E agora, se a gente for para técnicas mais modernas, nós temos o que é chamado de irrigação de precisão, que é um pedaço, uma parte da agricultura de precisão. Então, já existem diversos insumos, sejam imagens satélites, sejam imagens de drones, que conseguem mostrar, quantificar qual região, qual porção do talhão ou qual talhão da propriedade precisa de mais água. Isso pode ser feito de diversas formas. E o produtor, se ele tiver um sistema de irrigação adequado, né, ele pode aplicar a água só onde precisa. Isso, obviamente, depende de sistema para sistema. Mas é possível fazer isso. Então, a irrigação de precisão, incluindo aí desde sensores remotos, drones, vantes, satélites, diagnosticando como que está a umidade no solo, passando pelo próprio sistema de irrigação que aplica água apenas
onde necessário. E além disso, ultimamente nós temos diversas outras estratégias para se usar melhor a água do solo, né? Sejam cultivares, né? Então aí genética que tenha melhor resistência, melhor adaptação a um cenário de temperatura alta, de a disponibilidade de água não tão grande, então o solo não precisa ficar encharcado o tempo todo, ele pode ficar mais seco por mais período. E insumos biológicos também, que facilitam a extração de água pelas raízes. Então, tudo isso são técnicas modernas para a gestão da água na propriedade. Ao longo da nossa conversa, em alguns momentos, você falou a respeito de práticas conservacionistas, como o plantio direto que você citou, por exemplo. Como que essas práticas elas podem ajudar na conservação do recurso e melhorar a eficiência hídrica? Veja, Aline, quando a água ela chega no solo, ela pode escoar ou infiltrar. Então, se você mantém o solo mais rugoso, e aí, por exemplo, plantio direto, mantendo a palha, o plantio seguindo o nível do terreno, que dificulta o escoamento da água, tudo isso favorece a infiltração. Aí, associado a isso, nós temos, num sistema conservacionista, mais matéria orgânica no solo. Temos raízes mais profundas, né? Então o sistema radicular com melhor desenvolvimento. Tudo isso está associado ao quanto de água a planta tem acesso, né? Então, num sistema em que há boas práticas conservacionistas ou a conservação do solo está em dia, a planta vai explorar o maior perfil, né, maior profundidade do solo, aquele solo vai ter mais matéria orgânica. E a matéria orgânica por si, ela consegue reter água, né? Ela retém água e depois libera isso para as raízes, né? Se você tem também uma prática conservacionista bem feita, o solo não está compactado, ele tem mais porosidade. Então, no solo com mais porosidade, entre aspas, cabe mais água, né? Então a caixa d'água do solo é maior. Então essa é a lógica das práticas conservacionistas. Ela aumenta o volume de água que aquela planta consegue acessar. E aí numa mesma região, sobre as mesmas chuvas, uma lavoura que tem solo compactado e a raiz não consegue se aprofundar e não tem matéria orgânica, ela vai ter muito menos água para explorar do que a situação oposta, em que o sistema radicular é profundo, em que o solo tem grande porosidade, em que há também altos detentores de matéria orgânica. Então é isso que a gente usa e incentiva para os produtores rurais fazerem sua propriedade, facilitando a convivência aí com a seca. E, Rafael, do ponto de vista econômico, como que uma gestão hídrica eficiente pode impactar financeiramente o produtor? Você pode dar alguns exemplos que mostram como que a eficiência na gestão hídrica pode trazer benefícios financeiros para o produtor? Sim, aí o jeito mais fácil de mostrar isso é na irrigação. Então, veja, muito se fala sobre desperdício de água na irrigação. Se o produtor rural não fizer um bom controle de perdas, a gente pode fazer um cenário aqui, né, de um pivô central, um sistema de aspersão por pivô central, ele pode chegar a 95% de eficiência, ou até mais, em alguns casos específicos. Ou seja, a perda está de 5%. Isso é possível se o produtor evitar as perdas. Aí existem diversas técnicas para isso. Mas existem infelizmente, alguns sistemas em que a perda está em 25%. Então a gente tem aí uma diferença enorme. O produtor, ele vai gastar, essa água, ela está chegando ali próximo ao pivô ou até ao pivô, né? Então ao sistema de irrigação, qualquer ele que seja. Então ela já foi retirada do rio, já foi pressurizada. Para isso foi energia, foi dinheiro. Então só nessa continha, o produtor já pode enxergar que ele está pondo dinheiro para que a água fique se perdendo ao longo do caminho. Trabalhando isso em números, vai depender da região, vai depender da intensidade que é
utilizada a irrigação. Se for numa região em que necessita de uma lâmina bem alta, né? Então o sistema de irrigação funcionando por muitas horas e muitos dias ao longo da safra, esse impacto financeiro vai ser maior. Mas o produtor cada vez mais vem trabalhando com margens de lucro pequenas. Então, qualquer economia no processo é bem-vinda, né? Qualquer dinheiro é bem-vindo. E nós podemos colocar aqui nessa equação, Aline, que em alguns locais do Brasil nós temos a cobrança pelo uso da água, cobrança pelo uso do recurso hídrico. Então, além de se tirar a água do corpo d'água e pressurizar gastando aí energia e dinheiro, aquela água passou por um hidrômetro, foi contabilizada e vai ter que ser paga, né? Então, esse valor, ele por enquanto está sendo muito baixo e em vários comitês de bacia não se cobra para irrigação. Por exemplo, no estado de São Paulo não se cobra por irrigação ainda. Sempre tem a discussão de se colocar um valor mínimo para que tenhamos a consciência de que aquela água tem valor e é importante cuidar dela. Mas ainda não se cobra. Mas há outros lugares, por exemplo, no Nordeste do Brasil, em outros estados, em que essa cobrança está efetivada para a irrigação. Então, ali, o produtor vai ter uma perda pelas duas formas, né? Pelo uso da energia e pela água que tirou do rio. Então, Aline, o produtor, a depender da região, o custo da irrigação pode aumentar em 20%. E esse custo, geralmente, ele ocupa uma faixa grande do orçamento da lavoura, tá? Então, o impacto financeiro pode gerar nessa ordem aí de 5% a 10% do custo total da talhão. É bastante dinheiro. A gente está chegando no final do nosso episódio. Eu gostaria de deixar uma última pergunta, pensando um pouquinho numa abordagem complementar. Você citou a questão dos biológicos. Como que esses insumos podem contribuir para melhorar a eficiência hídrica? Hoje em dia, Aline, os insumos estão voltados para as raízes. Esses são os principais. Então, precisamos de insumos biológicos para a gestão da água. Nós falamos de insumos que favoreçam esse processo que a planta absorve a água pelas raízes, né? Nós temos outros insumos biológicos para diversas outras finalidades. Então, o que nós temos hoje é aplicação de insumos ou na hora da semeadura, ou se for uma cultura permanente, né? Uma lavoura permanente, nós temos a aplicação ao longo da linha, e os insumos biológicos, eles podem promover ou o crescimento de raízes, né? Ou facilitar a extração de água do solo, da matéria orgânica para as raízes. Esses são os processos que eu tenho conhecimento que os biológicos estão ajudando na gestão da água das lavouras, né? E os custos desses insumos variam, mas geralmente são bem baixos, e o ganho, né, a depender do produto, obviamente, geralmente compensa. Muito bom. A gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a sua participação, Rafael. Obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente e deixar aqui um espaço aberto para alguma última mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Aline. A mensagem principal é de cuidar do seu solo, né? Cuidem do seu solo e da sua água, que são bens que nós não conseguimos nem valorar direito, e com eles bem cuidados, a consequência está na lavoura e na produção do produtor. Agradeço novamente pela oportunidade e espero ter uma próxima. Com certeza. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. E, de novo, Rafael, muito obrigada pela sua participação. A conversa foi ótima. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio.
Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro, é questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.